mudei do lado da mesa, né? Fui para o outro lado, e hoje não, né? Já faz 8 anos, é bastante tempo, né? O tempo passa voando. Estou liderando aí processos de consultoria de gestão de pessoas. Então, mais uma vez, é um super prazer estar aqui com todos. Vou falar sobre a minha palestra e, ao final, teremos aí um tempinho para que a gente possa trocar algumas ideias, vocês possam fazer perguntas e a gente bater um papo sobre um tema tão importante, né? É um dos meus temas prediletos, né? Eu não posso falar que é só esse, porque senão gera ciúme, né, dentro de casa, porque nós temos várias soluções que a gente trabalha, mas eu posso definitivamente afirmar que é um dos meus temas prediletos e é um dos temas que eu entendo que cada vez mais as empresas brasileiras, através dos seus RHs, precisam fomentar, porque realmente cada dia mais a cultura organizacional das empresas será ou não um diferencial competitivo. Então, é isso que nós vamos discutir aqui hoje, tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, vamos lá. Vamos falar sobre cultura organizacional. Gente, eu sei que todas as organizações possuem diversos desafios, diversos, incontáveis, inumerados desafios, né? Mas, de forma resumida, o grande desafio das organizações, seja ela qual for, do segmento, do tamanho, é sair de uma situação atual para uma situação desejada, né? Então, hoje eu tenho uma empresa do porte X, eu quero chegar num porte Y, ou eu quero aumentar o meu hall de clientes, eu quero aumentar a minha participação no mercado. Então, ou seja, tudo isso que as empresas querem é o que a gente chama de problema estratégico, né? Não deixa de ser um problema, porque é um grande desafio, né? Uma situação futura desejada, e a minha lacuna, né, entre a minha situação atual e a minha situação desejada, tá tudo certo? Vamos lá. Então, qual que é o meu problema, né? O meu problema é o meu desafio de sair da situação atual e chegar na situação desejada. Mas a pergunta que fica aqui é o seguinte: como que a gente pode fazer isso da forma mais rápida possível? Como que a gente pode fazer isso da forma menos custosa possível? E aí, quando eu falo de custo, eu não estou falando só de custo de produto, de custo de equipe, de estrutura e etc., despesa. Eu estou falando também de custo emocional, certo? Como sair da situação atual e ir em direção à situação desejada da forma mais assertiva, com menos retrabalho, sem destruir valor, seja no curto prazo ou no médio e longo prazo, e de forma sustentável. Então, veja, o grande desafio não é só sair da situação atual e ir para a situação desejada, mas é como nós vamos alcançar este desafio. E aí, geralmente, as empresas encontram barreiras, que é essa imagenzinha aqui do meio, que é um muro com interrogação. E, geralmente, as empresas estão certas, existem barreiras. E, na maioria das vezes, elas olham para que tipo de barreiras? Financeiras, mercadológicas, estruturantes, tecnológicas e etc. E o que geralmente passa batido? Questões culturais. Por que isso passa batido? Porque é natural que a gestão, né, tenha mais tendência, né, a liderança das organizações tenha mais tendência de observar, sentir, mensurar aquilo que de fato é mais concreto. Então, orçamento, mercado, produto, precificação, gestão de estoque, são questões mais palpáveis, mais concretas, e geralmente rouba a atenção quase que 100% da liderança das organizações. E as lideranças acabam não observando o quê? As questões culturais. Se a cultura organizacional daquela empresa vai realmente alavancar, auxiliar, potencializar aquela empresa para sair da situação atual e ir aonde? Em direção à situação desejada.
Existem vários e vários cases, antigos e atuais, de vários autores. O mais famoso é Feito para Durar, né? Que contam histórias de organizações que não se atentaram para as questões culturais e hoje não estão mais aqui para contar a história. Porque a cultura literalmente impediu o alcance de uma visão estratégica. E ao passo que outras organizações, né, que conseguiram dar a atenção necessária para esta questão tão abrangente, mas tão importante, se tornaram, né, como o próprio autor diz, feitas para durar. Então, existem N exemplos e N livros e autores baseados em histórias reais que demonstram que, no final das contas, a cultura organizacional foi, sim, ou não, um grande divisor de águas entre alcançar a situação desejada. E nós vamos falar sobre isso aqui hoje, sobre o que são essas questões culturais. Basicamente, as questões culturais, elas estão divididas em 3 segmentos, né, em 3 dimensões. A primeira dimensão é a própria cultura. É necessário conhecer a cultura atual. Qual é a nossa cultura? As pessoas têm feelings sobre qual é a cultura, mas as pessoas não conhecem de fato qual é a cultura organizacional. Conhecer a cultura é pegar tudo isso que é abstrato, que é emocional, e trazer para o concreto. Porque se você não trouxer para o concreto, você não vai conseguir gerenciar. E quem não mede, não gerencia, e vice-versa. Então, como você vai gerenciar a cultura organizacional se você não conhece e você não mede a cultura organizacional? Então, ou seja, o primeiro passo das questões culturais é a própria cultura. É necessário conhecer a cultura atual, definir a cultura necessária para se alcançar esta visão, né, esse problema estratégico, planejar, priorizar e implementar. Então, ou seja, a primeira barreira é a própria questão cultural. A maior parte das empresas desconhece a sua cultura e aí, como consequência, não consegue trabalhar a cultura, definir a cultura necessária e assim por diante. Segundo ponto, liderança. Nós vamos falar sobre isso também. É fundamental conhecer os líderes da organização, saber qual é o perfil que eles possuem, as competências que eles possuem, e se eles possuem o perfil e as competências necessárias para liderar uma transformação cultural. Porque a cultura, eu vou repetir isso várias vezes ao longo da palestra, é reflexo da liderança. A cultura não é só feita pelos líderes, não é isso que eu estou falando. A empresa inteira faz a cultura organizacional, mas quem lidera, quem dá o tom da cultura são os líderes. Então, uma outra questão fundamental, que muitas vezes não é levada, né, com a intensidade e a seriedade necessária, é esse investimento em conhecer quem são seus líderes, conhecer o perfil, as competências dessa liderança, e se essas competências estão alinhadas à cultura que você definiu como necessária. E, por fim, é ter as pessoas certas no lugar certo, e que elas estejam engajadas, para que elas possam, né, alcançar os resultados, né, de forma sustentável e aderentes a essa cultura que você definiu. E necessariamente tem que ser nessa ordem? Necessariamente tem que ser nessa ordem. Por quê? Porque se você não conhecer a sua cultura, não desenhar a sua cultura necessária e etc., como você vai conseguir responder se vocês estão ou não estão com a liderança adequada dentro da organização? E como que a liderança vai conseguir gerenciar as pessoas se você não tiver clareza de qual a cultura necessária e se você não está com as lideranças adequadas e com as competências necessárias para liderar uma mudança cultural ou uma evolução cultural. Perfeito? Então, são 3 pontos fundamentais, né, que fazem parte, né, voltando aqui, destas barreiras. Só que essas barreiras, geralmente, elas são invisíveis. E porque elas são invisíveis, geralmente os líderes das organizações não dão tanta importância, não investem tempo e dinheiro, não paramentam os recursos humanos com uma estrutura, né, e com conhecimento e apoio necessário para fazer um trabalho desse, porque são questões mais abstratas, mas não é porque elas são abstratas, emocionais, que elas impactam menos, muito pelo contrário. Todas as pesquisas têm mostrado que estas questões cada vez mais
tornar-se-ão os diferenciais competitivos das organizações. Perfeito? Então, agora vamos entrar numa parte mais conceitual. Vamos falar o que é cultura, de forma geral, né? Cultura é a maneira de sentir, pensar e reagir de um grupo, seja um grupo qualquer. Ela é transmitida por símbolos e representa uma identidade, a identidade de um determinado grupo. E o coração da cultura de um determinado grupo é composto pelos valores daquele grupo. E aí eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vamos falar da cultura brasileira versus a cultura alemã. É óbvio que existem diferenças gritantes entre a cultura brasileira e a cultura alemã. Então, o que isso significa? Significa que os brasileiros, eles têm uma forma de pensar, de agir e de reagir, certo? Que caracteriza as principais características da cultura brasileira. E a cultura alemã, ela tem características muito distintas das nossas. Por que isso acontece? Isso acontece porque é o seguinte, se o que diferencia, né, a cultura de um determinado grupo ou outro é a hierarquia de valores, e a hierarquia de valores é universal, certo? Então, ou seja, valores existem no mundo inteiro, e existem valores limitantes e valores potencializadores. Vamos dar exemplo, né? Compaixão, humildade, né? São valores que não são limitantes, são valores potencializadores. Agora, por exemplo, excesso de controle, né? Corrupção, dar um jeitinho para resolver as coisas são valores também, só que eles são valores limitantes. O que diferencia a cultura de uma nação a outra nação? O que diferencia a cultura alemã da cultura brasileira? Se os valores são universais, a hierarquia desses valores. Então, ou seja, na cultura brasileira, por exemplo, é muito importante o relacionamento, né? Nós temos uma forma mais até física e emocional de se relacionar, né? A gente gosta de conversar sobre questões além da vida profissional, a gente tem uma questão até de pegar nas pessoas, que é muito distinto da cultura alemã. A cultura, eles são mais fechados, eles têm um ambiente de trabalho menos descontraído do que o nosso. Em contrapartida, eles são muito mais rígidos com o horário. Brasileiro, geralmente, via de regra, não é rígido com o horário. Da onde vêm essas questões, se os valores são universais? O que diferencia é a hierarquia de valores. Então, ou seja, o alemão valoriza demais a questão da pontualidade. Na nossa cultura, gente, pontualidade não está entre os top 10 valores, com certeza absoluta. E aí é natural que as pessoas aceitem melhor, né? É um símbolo, né? Chegar atrasado nas reuniões, em casamento, não é uma coisa fora do comum, é aceito, até faz parte da nossa cultura. Agora, se você for fazer isso lá na Alemanha, é capaz de você não se adaptar. Então, ou seja, cultura, né, é a somatória, né, de um pensar, de um sentir e de um reagir de um determinado grupo que representa a hierarquia de valores daquele grupo. E quando a gente fala de valores, o que são os valores? Na verdade, os valores são as crenças, né? Ops, desculpa, dei um enter a mais. Os valores são as crenças que direcionam as nossas ações. Então, o que diferencia uma pessoa da outra, o que diferencia uma cultura da outra, é essa hierarquia de valores, que ela é originada de uma série de crenças, né? E as crenças são construídas com base nas nossas experiências, nas experiências do nosso entorno, ou seja, o país que a gente nasce, a comunidade que a gente nasce, então, ou seja, é influenciado, né, pela nossa família, pelos nossos colegas, pela nossa escola, pela comunidade, pelo país e pelas empresas que a gente trabalhou, tá? Agora vamos, então, assim, resumindo, né, os valores direcionam os comportamentos e os comportamentos direcionam a cultura. Agora vamos trazer esse conceito para a cultura organizacional. Qual é a diferença, né, de uma cultura de países, de uma cultura de um determinado grupo, por exemplo, o grupo indígena,
né? Eles têm uma cultura muito específica, para a diferença de uma cultura organizacional. Na verdade, gente, não tem diferença, tá? A cultura organizacional a gente usa os mesmos conceitos, ou seja, a cultura organizacional é um reflexo, certo? De valores prioritariamente compartilhados por um grupo de pessoas, só que a delimitação não é uma região, nem um país. A delimitação é uma empresa, então é um grupo de pessoas que trabalha para uma determinada empresa, certo? Eles compartilham, na maioria, de uma hierarquia de valores que levam estas pessoas a terem comportamentos, e estes comportamentos definem a forma desta empresa trabalhar. E a forma desta empresa trabalhar é o que a gente chama de cultura organizacional. A cultura organizacional, ela é o meio que permite ou não, que acelera ou não as organizações a alcançarem as suas estratégias. Então, como nós falamos no primeiro slide, né, as organizações, elas se norteiam por uma visão de longo prazo, independentemente se essa visão está descrita num modelo de visão, se está descrita num modelo de planejamento estratégico, de diretrizes estratégicas, objetivos de longo prazo, tem vários nomes, né, pode estar mais ou menos estruturado também, mas todas as organizações têm um plano. Pode ser mais curto prazo, mais médio prazo, mais longo prazo, mas todo mundo trabalha pensando no amanhã, ou seja, onde nós queremos que essa empresa esteja nos próximos anos. E é isso que a gente chama de visão estratégica. E nós temos que olhar para a cultura, né, com o mesmo nível de atenção que a gente reflete sobre a construção de um plano estratégico. Por quê? Porque a cultura, assim como nesse diagrama, ele é o meio que viabiliza ou não o alcance das estratégias. E por que aqui essas duas dimensões, cultura e liderança, estão uma do lado da outra e as duas suportando a dimensão da estratégia? Porque a cultura é reflexo da liderança. Então, se você quer conhecer a sua cultura, você tem que conhecer os seus líderes e vice-versa. Se você quer trabalhar e evoluir a sua cultura organizacional, não tem como fazer isso sem passar pelo trabalhar e o envolver e o evoluir e o desenvolver da liderança organizacional. Mais uma vez, não é somente os líderes que fazem a cultura de uma empresa. Todo mundo, lembra? É o compartilhar de valores que traduzem em comportamentos que determina a cultura de uma organização. Então, todo mundo é responsável, todo mundo, da presidência, do conselho, até os cargos de menor complexidade. Mas quem direciona o estilo cultural, ou o arquétipo, ou os arquétipos culturais, nomes tecnicamente falando, é a liderança. Então, toda vez que a gente for falar de cultura, nós estamos falando de liderança. Se a gente não gerenciar a cultura, qual é o risco? O risco é de acontecer esta citação muito famosa e muito relevante do Peter Drucker. A cultura come a estratégia no café da manhã. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer exatamente o que a gente falou desde o início até agora, que é uma das maiores barreiras entre a situação atual e a situação desejada das organizações são barreiras culturais. Só que como elas não são gerenciadas, não são medidas, né, não são medidas, elas não são conhecidas, elas não são medidas, logo, elas não são gerenciadas. E é algo que você não percebe, justamente porque você não mede, porque você não gerencia. E aí você foca somente na parte concreta, finanças, supply, sistema, etc e tal, e de repente passa um tempo e você fala assim, nossa, a gente não conseguiu alcançar a nossa visão, a gente ou conseguiu, mas teve muitos mortos e feridos, muitas perdas, né, ou foi muito sofrido psicologicamente falando, emocionalmente falando, ou não foi sustentável, né, ou teve muito retrabalho, e aí você pode ter certeza, se forem fazer a análise histórica, vão identificar questões culturais que não foram identificadas e não foram trabalhadas. Então, gente, é o que eu falo para os
os CEOs, né, as CEOs, os conselhos dos nossos clientes, que trabalhar cultura organizacional não é essa coisa de RH, não, tá? O pessoal fala, isso aí é coisa de RH, né? É tipo abraçar árvore, né? Nadar com golfinho, essas coisas de RH. Não, não é não. Trabalhar e gerenciar a cultura organizacional é resultado, sim. Um ponto importante, tá? Se eu pudesse resumir qual a palavra-chave, né, dentro desse contexto cultural, a palavra-chave é coerência. Isso é o mais difícil das organizações ter. Coerência entre o quê? Entre a promessa da marca, que é aquilo que a gente promete para os nossos clientes, para os nossos consumidores, versus as nossas estratégias, versus a nossa cultura organizacional. A falta desta coerência organizacional, deste alinhamento daquilo que a gente fala, a gente fazer, e isso que a gente fala e a gente fazer, que é a cultura organizacional, tem que estar coerente com as estratégias e coerente com a promessa da marca. Então, a chave, o segredo do sucesso, e aí quando eu falo sucesso, eu estou falando do sucesso amplo, tá, gente? O que é sucesso amplo? É a empresa ser bem-sucedida, não é só crescer financeiramente. Tá? Porque muita gente acredita que a empresa ela é saudável, ela vai se perpetuar, ela é uma empresa de sucesso porque ela cresce financeiramente. Não, os indicadores de crescimento financeiro é uma das partes que mede o sucesso de uma empresa. E cada vez mais, eu garanto para vocês, vai ter menos importância. É fundamental, é fundamental. Sem resultado financeiro não tem empresa? Não tem empresa. Não existe empresa sem resultado perfeito. Mas cada vez mais tem se tornado o pilar que... Porque ele até hoje, né, principalmente pela questão do mercado financeiro, né, essa questão dos resultados financeiros das organizações tomou uma proporção muito grande, mas isso vem mudando com o tempo, porque as novas gerações e os consumidores e os clientes não estão mais aceitando, né, empresas que não sejam éticas, empresas que não tenham coerência organizacional, empresas que não cumprem o que promete. As novas gerações não estão mais aceitando permanecer em empresas que não têm uma cultura organizacional saudável, que não tenham um propósito e que não vivam esse propósito. Então, ou seja, o mundo vem evoluindo tanto que hoje o pilar financeiro não sustenta mais nenhuma organização, somente o pilar financeiro. E por isso que eu afirmo para vocês que o diferencial competitivo vai ser cada vez mais esta coerência organizacional. Você ter um ambiente de alto engajamento que seja bom para todos os stakeholders daquela organização, e o indicador de sucesso não vai ser mais só o financeiro, mas é sim a promessa da marca, o alinhamento cultural e o alcance das estratégias daquela organização. Importante dizer, não existe cultura certa ou cultura errada. Roberto, então tá bom. Qual é a melhor cultura para as organizações? Qual é a cultura de maior sucesso? Não existe. A resposta é: a cultura existe, não existe cultura certa ou cultura errada. Existem culturas mais ou menos aderentes, mais ou menos coerentes para impulsionar aonde a empresa quer chegar, tanto nas suas estratégias quanto na sua promessa da marca. É essa coerência que a gente precisa buscar. E por que gerenciar a cultura? Então, ou seja, eu já trouxe alguns porquês ao longo das minhas falas aqui, mas estou trazendo de forma mais estruturada. Primeiro, porque é a potencialização da estratégia. Então, você trabalhar a cultura organizacional, você potencializará fatalmente o alcance da sua estratégia. Outra, as empresas que dizem ter uma cultura capaz de conferir vantagem competitiva têm probabilidade 2 vezes maior de alcançar as estratégias. Não é 10%. É 2 vezes maior a probabilidade de alcançar seus desafios estratégicos. Outra questão, competitividade, né? Vários estudos mostram que as empresas que trabalham a competência organizacional, a cultura organizacional,
aumentam a sua competitividade, aumentam o potencial de competitividade da empresa. 84% dos líderes acreditam que a cultura é um fator crítico de sucesso de forma geral. E aí, quando eu falo sucesso, lembra, não é só o financeiro. E, além disso, a cultura potencializa o impacto financeiro. Por quê? Porque, como a gente disse, o indicador de sucesso hoje em dia e para daqui para diante não será somente os indicadores financeiros, mas a gente precisa de ter uma empresa saudável financeiramente para que a empresa consiga retroinvestir, crescer, remunerar bem, né? Reconhecer as pessoas, né, ter ações de cunho sustentável, né, e responsáveis, e assim por diante. A gente precisa do dinheiro. Então, trabalhar cultura organizacional também gera resultado na última linha. Então, várias pesquisas demonstram, a gente trouxe aqui algumas, 55% das empresas que trabalham, de fato, a cultura organizacional obtiveram 10% no aumento do lucro operacional, por investirem em cultura. 92% de membros de conselho, né, de relevância, de empresas de relevância, revelaram que o foco, né, trabalhar a cultura organizacional, melhorou a performance financeira das suas organizações. Então, ou seja, não faltam motivos, nem fatos e dados para que a gente, né, como recursos humanos, né, das organizações, trabalhemos para influenciar, né, os nossos C-levels, os nossos acionistas, para dar esse passo de trabalhar a cultura organizacional de forma sistêmica, né, e de forma contínua, porque também não adianta trabalhar a cultura organizacional de forma pontual e não ser sistêmico e contínuo, porque evolução cultural é um caminho que começa e não tem mais fim, é um trabalho, não é um projeto, é uma competência organizacional, tem que ser uma escolha da liderança. Perfeito? Pessoal, Jean, tudo certo até aqui? Tudo lindo, tudo maravilhoso, você está no controle, tá? Perfeito. Então, vamos lá. E como conhecer e trabalhar a cultura organizacional? Tá? Então, basicamente, a cultura organizacional ela é traduzida dentro das organizações pelos padrões de comportamento, que são encorajados, desencorajados ou tolerados ao longo do tempo. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito, que eu devia ter botado aqui, mas não pus, que ela fala que se você quiser conhecer até aonde a sua cultura organizacional vai, né? A liderança e a empresa deveria refletir os piores comportamentos que a empresa tolera. Porque a tolerância, né, o encorajamento, o desencorajamento e a tolerância, tudo isso manda mensagens. Então, os comportamentos que nós encorajamos mandam mensagens do que de fato é encorajado dentro da organização. Os comportamentos que nós desencorajamos também mandam mensagem. Olha, desencorajamos esse tipo de atitude. E os que a gente tolera, a gente não precisa ir lá na frente da nossa equipe e falar assim, olha, nós desencorajamos a indisciplina. Ou nós toleramos a indisciplina. Ninguém vai lá e fala isso. Ninguém fala isso. Só que o que acontece? Se a gente tolerar, né? Ou se a gente, por exemplo, falando de disciplina, vamos dar o exemplo de disciplina. Então, uma determinada organização que não tem disciplina para começar no horário as reuniões, terminar no horário as reuniões e cumprir pautas de reunião, por exemplo, ok? Ela não precisa dizer assim, olha, aqui a gente não está nem aí para disciplina. Olha, aqui nada vai acontecer se você não cumprir os horários de reunião e etc e tal. Ela não precisa falar isso, ninguém fala isso. Só que se diariamente, consistentemente, a maior parte das lideranças chegarem atrasada nas reuniões, né? As reuniões não tiverem pauta, as reuniões não tiverem follow-up, os horários de término não forem cumpridos, o que esta ação em conjunto da maioria está mandando de mensagem? Que aqui disciplina é importante? Não.
A gente está mandando exatamente a mensagem de que aqui disciplina não é um valor. Ponto. Então, assim, tem até uma frase que eu trouxe aqui, mas eu já vou falar agora. Gente, não se esqueçam. Tem uma frase que fala assim: as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, gerenciar cultura é gerenciar as mensagens de tudo que acontece dentro da organização, principalmente os comportamentos encorajados, desencorajados e tolerados ao longo do tempo. Além dos comportamentos, outra forma de manifestação da cultura são os símbolos. Por exemplo, escritório aberto, escritório fechado, 150 barreiras para chegar na sala da presidência ou a presidência sentada ali no meio, sem julgamento de valor, é a mensagem que manda. Estacionamento, estacionamento próximo, estacionamento coberto, estacionamento separado para diretor, tudo isso. Refeitório separado, refeitório junto, tudo isso manda mensagem do que a gente valoriza. Rituais também são outros exemplos. Tem reunião de resultado, não tem reunião de resultado, tem reunião de gente, não tem reunião de gente. As ações de comunicação, os rituais de comunicação, a ausência destes rituais todos mandam mensagem. Quanto mais rituais eu tiver sobre um determinado tema, mais eu estou mandando mensagem que aquele tema é importante. E além dos rituais e dos símbolos e dos comportamentos que eu falei, também os mecanismos. Por exemplo, mecanismo de bônus, mecanismo de gestão de desempenho, mecanismos de definição e desdobramento de meta, mecanismos orçamentários, política de alçada, tudo isso manda mensagem. Por quê? Porque todos esses rituais, esses símbolos, esses mecanismos são decididos por quem? Pelos líderes. E os líderes decidem o que é melhor com base no quê? No seu sistema de valores pessoais. Então, é assim que a cultura se manifesta. Basicamente, é tudo que acontece dentro da empresa. Que acontece, não o que é dito. Ok? Então, os comportamentos encorajados, desencorajados, tolerados, os símbolos, os rituais e os mecanismos. Eu me antecipei e já falei esses 3 próximos slides nos exemplos que eu dei, né? Que eu trouxe aqui os exemplos para vocês aqui, né? De símbolos, de rituais, de comportamentos. Então, por exemplo, o comportamento da pontualidade, da impontualidade, da formalidade, da informalidade, tolerância ao erro, agilidade ou não. Símbolos e rituais também, né? Gestão à vista, espaços de convivência, layout, ferramentas de comunicação, rituais, celebrações, né? Mecanismos também, né? A própria estrutura organizacional altamente hierarquizada, menos hierarquizada, modelo de gestão de resultados, investimento em inovação, processo de inovação, não ter processo de inovação, tudo isso manda mensagem. E além desses fatores que eu falei para vocês, comportamentos, rituais, símbolos e mecanismos, tem 2 fontes muito importantes de diagnosticar o que de fato é valorizado naquela cultura organizacional: tempo e dinheiro. Você quer fazer um diagnóstico rápido de cultura organizacional de qualquer empresa? Conversa com as secretárias e com a pessoa do financeiro que cuida do orçamento. Você vai ter uma rápida visão, né, da cultura organizacional. Sabe por quê? Vou explicar. Se cultura é o somatório de padrão de comportamentos de um grupo de pessoas, e o padrão de comportamento vem dos valores, tudo que eu decido numa empresa, tudo que o líder toma de decisão, tudo que ele prioriza, né? E os comportamentos, que é o exemplo que ele dá, vem do quê? Do seu sistema de valores, né? E a somatória do sistema de valores de uma empresa é o que determina aquela cultura organizacional. Logo, se tudo que um líder faz vem do seu sistema de valores, né, e a somatória desses valores determina uma cultura organizacional, aonde os líderes investirem mais tempo, significa que é mais importante para a organização. Onde eles investirem menos tempo da agenda deles, menos importante aquilo é para a organização. Porque agenda, gente, tempo é ouro, não é nem ouro mais. Ouro já virou básico, né? É como se a gente descobrisse uma bateria
que não acabasse nunca. O tempo dos executivos está mais ou menos valendo essa bateria que não acaba nunca, certo? Então, aonde os executivos de uma determinada organização investem o tempo deles, quanto mais eles investirem o tempo num determinado assunto, mais aquilo é importante. E mais isso vai direcionar a cultura organizacional. Idem orçamento. Então, lembre-se, recapitulando, comportamento, rituais, símbolos e mecanismo, tempo e dinheiro. Trabalhar a cultura organizacional, além de olhar estes fatores todos que estamos falando, comportamento, ritual, símbolo, sistema, etc. e tal, ela é um mergulho. Por quê? Trabalhar a cultura organizacional, a gente não pode só trabalhar nos aspectos visíveis, né? Ou seja, nos comportamentos que a gente está observando, no orçamento, na agenda dos líderes. Isso é tudo que eu consigo observar. Mas para trabalhar cultura, eu preciso investigar o quê? Os porquês. Porque os comportamentos, as prioridades, tudo que é visível está baseado num sistema de crença e valor. Se eu quiser mudar alguns desses comportamentos, eu preciso investigar a origem dos mesmos. Então, fazer trabalho de cultura organizacional é fazer um trabalho profundo. Se ele não for profundo e não investigar os 2/3 da cultura que fica debaixo do iceberg, esse trabalho corre o risco de ser um trabalho superficial e não ser duradouro e sustentável. Isso aqui era para tal culto. Resumindo, trabalhar cultura, eu vou da onde? Eu vou do ter para o ser, ou seja, eu vou determinar quais são os resultados organizacionais que eu quero alcançar, quais as mudanças organizacionais que eu preciso ter no longo prazo, aí eu vou investigar se a forma que eu faço hoje me levará a alcançar estes resultados, que é o nosso comportamento. Se não, eu preciso ajustar a forma que eu faço as coisas, mas para eu ajustar a forma que eu faço as coisas, eu preciso muitas vezes reestruturar, repriorizar crenças e valores. Então, fazer um trabalho de cultura é gerar resultados visíveis, sim, mas, na grande maioria das vezes, ele é um mergulho profundo, onde a gente precisa tratar questões emocionais, tratar a hierarquia de crenças e valores, tratar alguns sentimentos dentro da organização, que isso mude, melhore a nossa forma de fazer, e esta nova forma de fazer, esta forma de fazer evoluída, nos gere novos resultados. Resumindo, o que as pessoas são, refletem o que elas fazem e em como elas agem, e o que elas fazem determinam os resultados. Eu gosto de trazer essa frase. Não há nada que seja a maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Então, gente, a cultura organizacional que trouxe as empresas de sucesso a terem sucesso até hoje, não necessariamente é a cultura organizacional que levará esta empresa a alcançar os desafios do futuro. E o mundo está mudando exponencialmente, as gerações estão mudando, os consumidores estão mudando, e a hierarquia de valores está mudando. Então, é obrigatório, né, revisitar as culturas organizacionais das empresas, identificar o que a gente tem de bom, o que a gente tem que precisa ser abandonado, o que a gente não tem que precisa ser incorporado, e o que a gente tem que precisa intensificar ou desintensificar. Se não fizer constantemente essa gestão, corre-se o risco, sim, da empresa não perpetuar e não ter sucesso. Ok? E estamos chegando nos finalmente. A importância da liderança. Gente, esse slide fala tudo aqui. Cultura organizacional e liderança é espelho. A cultura é reflexo do líder e vice-versa. Olhar para a cultura organização é olhar para as lideranças, trabalhar a cultura organizacional para você ter uma cultura evolutiva, adaptativa e que leve ao alcance dos desafios das organizações, é olhar para a liderança. E aqui, né, eu gosto dessa imagem, né, porque ela mostra aqui o walk the talk, que fala da coerência, né? Muitas vezes a gente
fala, né, o nosso discurso, e aí o discurso pode ser a promessa da marca, o discurso pode ser a nossa visão, o discurso pode ser os nossos valores, o nosso manifesto, ou o que as lideranças falam, né, o que elas estimulam através da fala, mas, de fato, a cultura é aquilo que acontece na prática. Então, qual que é o grande objetivo? Alinhar. Lembra? A coerência organizacional. E aqui a frase do Ralph, né, Emerson, que fala: o que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Todas as escolhas, todas as decisões, todas as ações que os líderes fazem ou deixam de fazer impactam na cultura e, consequentemente, nos resultados da organização. Quais são os 3 principais pontos que eu quero que vocês levem desta apresentação? Primeiro, não existe cultura certa ou errada. Existe a cultura mais coerente e adaptada, né, aos desafios de cada uma das organizações, de onde cada uma quer chegar. A cultura é reflexo da liderança. E terceiro, a coerência é a palavra-chave das organizações. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para a parte de perguntas e respostas, se é que a gente ainda tem tempo, porque eu sei que eu estou... Tem. E Sim. tem perguntas aqui, viu? Ô, Roberta, te agradecer aí, né, imensamente novamente pela a sua explicação, pessoal, aqui, além de perguntas, né, alguns comentários, a gente tem esse tempinho aí. O fato de não ser rígido com horário implica em pagamento de bônus para quem o cumpre, assiduidade, engajamento e resultado. Alguns links, né, que as pessoas, você dando a explicação, tiveram. Criação de valor no mercado, depende da postura estratégica e se ela vai adotar no mercado. Atitude, missão clara e crenças bem definidas, como foco no detalhe, mão na massa, pessoa certa no lugar certo. Pessoal falando aqui que adorou sua live, né? Você tá de parabéns. Uma primeira pergunta da Suleima Metelo. Adorei sua explicação, Roberta. Existe diferença ao implementar um programa de cultura numa empresa grande e em uma empresa pequena? Qual a sua experiência? A Suleima. Obrigada pela pergunta, obrigada a todos pelos comentários, pelos elogios. Olha, se tem diferença de implementar um trabalho de cultura numa empresa pequena ou numa empresa grande. Metodologicamente, a gente segue, né, na verdade, os mesmos passos, ok? Então, identificar a cultura atual, definir a cultura necessária, analisar a lacuna entre a cultura atual e a cultura necessária, definir as prioridades culturais, construir plano de ação e implementar, fazer a gestão do plano de ação. Basicamente, as macroetapas são as mesmas para uma empresa grande e para uma empresa pequena. O que muda é que numa empresa grande, a complexidade realmente de número de pessoas, certo? Aumenta a complexidade do trabalho de cultura. Por quê? Porque você precisa influenciar mais pessoas, alinhar mais cabeças de liderança, você precisa ter uma gestão de mudança para gerenciamento de resistências mais ativo, porque como a empresa é muito grande, você acaba não necessariamente conseguindo ter visão, alcance, gestão e representatividade em todas as áreas da organização. Então, traz uma complexidade que a gente endereça isso por que canal? Uma forte gestão de mudanças. Então, ou seja, a gente acopla, né, método, ferramenta, instrumentos de gestão de mudanças para que a gente consiga visualizar a organização inteira e alcançar a organização como um todo. Por quê? O trabalho de cultura, ele vai abranger todo mundo. A cultura é reflexo da liderança, sim, mas quem faz uma cultura organizacional são todos, então você precisa abranger todos. Quanto mais gente, mais difícil você abranger. E aí a gente, no nosso caso aqui da Falcone, usamos muito ferramentas de change management com uma intensidade muito maior para conseguir suprir essa complexidade do volume de pessoas dentro de uma organização de grande porte, né?
Legal, legal. Obrigado, Roberta. Imagina. Só antes de continuar, pessoal, a Patrícia já deixou para nós o link da avaliação da live que nós tivemos com a Roberta. É importante para nós entender se vocês gostaram, onde a gente pode melhorar para as lives futuras. Então, só clicar aí no link, por favor, e fazer a resposta. Só continuando, então, a gente ainda tem um tempo, a Ana Carolina falou assim: Roberta, existe uma ferramenta específica para a implementação da cultura organizacional? Tem, você explicou já um pouquinho, né? Mas quiser voltar. Só antes disso, um comentário já aproveitando. E Garcia, eu não sei qual que é o primeiro nome aqui, mas é E Garcia. Roberta, adorei sua apresentação, foi muito útil para mim, gratidão. E a Roberta, a Ana fazendo aí a pergunta, né? Se existe uma ferramenta específica para implementar a cultura organizacional. Perfeito. Ana, né? Ana. Obrigada mais uma vez pelos elogios e comentários e perguntas. Uma ferramenta, eu diria que ainda não, porque nós na Falcone estamos trabalhando nisso e vamos lançar uma ferramenta, mas deixo claro que só a ferramenta per si, ela não faz um trabalho de cultura, tá? A ferramenta é para facilitar o trabalho de cultura, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, existem conceitos, tá? Então, existem 3 grandes conceitos, vou te trazer, existem outros, tá? Mas eu vou te trazer os 3 principais, na verdade, 4 principais conceitos que nós utilizamos na Falcone para nos basear, né, que nós utilizamos, inclusive, para desenvolver a nossa solução de cultura organizacional, e que vocês podem investigar, tem sites, tem livros, tem referências, tal, que são os grandes papas de cultura organizacional. Então, nós temos a Carolyn Taylor, né? Ela é uma grande autora, né? Ela tem consultoria, mas não aqui no Brasil, né? Que chama Walk the Talk. Tem vários materiais no site da Carolyn Taylor, chama Walk the Talk, tá? E ela é uma grande guru. O livro dela, Walk the Talk, para mim, é o melhor livro sobre cultura organizacional. Não é uma ferramenta, mas trazem conceitos, exemplos, né, que ajudam a compreender sobre o tema. Outro é o Barrett Institute, né, que é do Richard Barrett. A mesma coisa, só que muda a abordagem. A Carolyn fala de arquétipos organizacionais, 6 arquétipos. O Richard Barrett, ele fala sobre níveis de consciência organizacional. Tá? E o outro, que é o mais antigo, é o Edgar Schein. O Edgar Schein, ele não trouxe muito, assim, falando de arquétipos, né? Mas ele fala muito da liderança, né? São conceitos mais profundos, né? Então, por exemplo, na Falcone, a gente misturou todos esses conceitos para a gente desenvolver a nossa solução, tá? E também vamos usar esses conceitos para desenvolver a ferramenta. Mas lembro, a ferramenta, per si, não faz um trabalho Perfeito. de cultura, tá ok? Tá ok. E outra coisa que eu acho que é importante vocês estudarem, se vocês quiserem, que também nós, inclusive, também estamos usando, são os arquétipos de Jung. Os arquétipos de personalidade. Se você entender um pouquinho dos arquétipos de personalidade de Jung, você pode fazer um deparo dos arquétipos de personalidade de Jung para os arquétipos da organização, porque a cultura organizacional é a somatória, certo? De um padrão de comportamento de um grupo, né, de pessoas. Então, você consegue fazer um deparo, né, trazendo um pouquinho aqui também de uma parte mais de comportamento, de psicologia comportamental, que é fundamental para fazer trabalho de cultura, tá bom? Tá bom. Foi a Elisete Garcia que elogiou. Vamos continuar. A Suleima faz uma outra pergunta, acho que você já comentou também, mas vamos lá. Qual o tempo ideal para implementar um programa de cultura? E qual a sua opinião sobre o papel do RH nessa implementação? Então, o tempo e o papel do RH. Para mim, projeto de cultura tem começo, meio e não tem fim. Por quê? Porque eu entendo que tem que ser uma competência organizacional, ainda mais no momento que nós estamos vivendo e os desafios futuros por conta das tendências que eu comentei com vocês. Mas
estudos e a nossa experiência, então eu estou baseado em estudo e baseado em experiência, dizem que para você consolidar uma cultura organizacional, vamos supor, você começou a fazer um trabalho de cultura, então eu diagnostiquei a cultura atual, defini a cultura necessária, criei os planos de trabalho e estou implementando. Ou seja, quanto tempo eu levaria para chegar nesta cultura necessária que eu determinei de forma consistente? Tá? De 3 a 5 anos. Aí vai depender das próprias características culturais da sua empresa, né? O quanto estas características boicotarão, porque vão boicotar, tá? É normal, imagina, você fazendo trabalho de cultura sobre a própria cultura, né? Então, é interessantíssimo, porque você tem que, muitas vezes, usar a própria cultura a favor ou contra a mudança cultural. É interessantíssimo, né? A gente chama de hackear a própria cultura. Na verdade, eu aprendi essa com um consultor que está ajudando a gente num trabalho de cultura dentro da Falcone, porque por uma questão de conflito ético, eu estou liderando tecnicamente junto com a Neuza Chaves, mas como a gente faz parte da cultura, né, algumas atividades a gente está fazendo com um consultor parceiro nosso externo, justamente para que ele seja um mediador isento, né? E ele mesmo falou, olha, essa ação que nós estamos fazendo, nós estamos hackeando a própria cultura. Eu adorei esse exemplo, porque exatamente eu falava boicotar, mas hackear é mais moderno, né? Então, ou seja, dependerá de 3 a 5 anos, né? Dependendo da complexidade cultural, né? Da cultura atual e também do tamanho da lacuna entre a cultura atual e a cultura necessária. Agora, 3 a 5 anos, se a empresa, de fato, colocar isso na agenda. Perfeito. E aí a agenda do RH é suficiente? A agenda da liderança, e é um projeto do presidente ou da presidente. Não pode ser um projeto do RH. Aí, emendando na outra resposta. Qual que é o papel do RH? O RH, ele é o orquestrador de um projeto de cultura. Ele é o que vai determinar papéis, responsabilidades, estimular, incentivar, ajudar a medir, ajudar a resolver, desatar os nós, né? Dar mais ou menos intensidade, dar mais ou menos ritmo. Então, o RH, ele é o responsável técnico pelo trabalho de cultura, mas projeto de cultura para dar certo, o sponsor número 1 tem que ser o presidente ou a presidente da organização. Os sponsors número 2, os diretos, os que reportam direto para o presidente ou a presidente. E o responsável técnico, grande orquestrador, é o recurso humano. Aí funciona. Show. Roberta, nossa, agora, cara, tem muito comentário e muita pergunta. Roberta, você permite a gente ficar até 8h15 de Mato Grosso, 9h15 de Brasília? Pode ser? Então tá bom. Lógico. Tá. Gente, foi... Ó, não vou errar agora, gente. A Elizabeth Garcia que fez o comentário lá elogiando, gratidão. A Elizabeth, que é a nossa companheira lá da Coca-Cola. Vou até ler alguns comentários, tá, Roberta? Excelente apresentação, Roberta. A Vera falou. A Camila, obrigada, Roberta. Grandes conhecimentos. A Silvina, né? A comedora de piqui. A empresa pública na pergunta da Suleima, já voltou lá. O Rubens, muito bom, Roberta. Agora eu vou voltar nas perguntas. O Fernando Barreto. Roberta, você deixou muito claro o papel da liderança nesse processo da cultura. Parabéns. Ainda encontramos líderes no mercado que estão focados apenas nos resultados e esquecem do cuidado frente à cultura. Pergunta. Que tipo de ação ou ações você acredita ser importante aplicar quando um líder destoa do modelo cultural, mas que ainda assim entrega resultados, né? Deve ter, em algum momento, ele se desprendeu, mas ainda está entregando resultado fora da cultura. Gente, obrigada por essa pergunta. Inclusive, eu preciso botar uns 2, 3 slides na minha palestra sobre isso. Que é o seguinte, gente, eu gosto de fazer uma analogia que é assim, não dá para fazer omelete sem quebrar ovo.
trabalhar cultura organizacional é um caminho que tem que ser muito bem pensado. Por isso que o diagnóstico bem feito é fundamental. Por isso que o envolvimento e o comprometimento da alta liderança é fundamental. Porque depois que a alta liderança, junto com o RH, se comprometer nessa jornada, desenhar conscientemente a cultura necessária para se alcançar os desafios daquela organização, você percebe que esta cultura necessária, ela tornar-se-á o grande direcionador de decisões da organização. Então, se um líder destoar muito desse grande direcionador que a equipe de liderança, de alta liderança, escolheu, desenhou, definiu racionalmente, dizendo, precisamos ter esta cultura, senão nós não vamos alcançar o resultado. Legal. Aí volta a história. Não tem como fazer omelete sem quebrar ovo. Geralmente, num processo de transformação cultural, algumas pessoas ficarão pelo caminho. Sabe por quê? Porque você começa, você reprioriza essa questão, essa hierarquia de valores, isso vai refletir nos comportamentos, você vai encorajar, tolerar, desencorajar, isso vai refletir nos rituais, isso vai refletir nos símbolos, isso vai refletir nos mecanismos, isso vai refletir na agenda dos líderes, isso vai refletir no orçamento. Aí o que acontece? Começa a ficar forte, porque começa a ficar coerente. E aí quem não compactuar desta cultura começa a ficar evidente. E a pessoa ou a área começa a entrar numa zona de estresse. E aí essas pessoas geralmente ou saem, ou elas acabam por ser desligadas justamente porque a discrepância começa a ficar insustentável. E a gente não quer pessoas nesse nível de estresse. A gente quer que as pessoas trabalhem num ambiente onde elas concordem com aquela hierarquia de valores, onde elas concordem, né, com a cultura organizacional. Então, primeira resposta. É óbvio, né? Não é uma decisão simples, né? Mas, primeiro, tem que deixar muito clara qual é a cultura organizacional escolhida e necessária. Segundo, tem que investir fortemente em ações de comunicação para criar uma consciência cognitiva em todo mundo da organização de qual é a cultura que a gente quer. Terceiro, tem que fazer ações experimentais para que as pessoas, para despertar de fato a emoção, né, e a experiência das pessoas viverem essa nova cultura. E terceiro, quarto, tem que ter ações estruturantes. E é geralmente aí onde as empresas desandam, porque para tomar ações estruturantes, por muitas vezes a diretoria e o RH vão ter que tomar decisões difíceis, vão ter que tomar decisões impopulares, mas você sabe se aquela decisão está certa ou errada à luz da cultura que você definiu. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu, até fazendo um gancho com a próxima pergunta, que é do Jader Aigner, e eu até acredito que você já respondeu, porque ele pergunta assim, considerando o peso da liderança e a influência dela na cultura, quais as estratégias a serem utilizadas em uma organização com constante rotatividade da lidança? É o que você falou, né? O quebrar dos ovos para fazer o omelete, né? Mas se quiser complementar com alguma situação... Lembra que eu falei que trabalhar a cultura organizacional vai do ter para o fazer, para o ser, certo? Os resultados que eu tenho, as evidências culturais que eu tenho, são frutos da forma que eu faço as coisas, que é fruto da forma que a gente é, certo? Então, o que nós somos direciona o como nós fazemos, e o como nós fazemos, e as nossas escolhas, o que e como, direcionam os nossos resultados, certo? Alta rotatividade de liderança, com certeza absoluta, já é um efeito cultural. Que precisa ser investigado. Então, ou seja, alguma coisa acontece dentro dessa organização, muito provavelmente na esfera cultural, que faz com que as pessoas não permaneçam dentro da organização. Se você tem uma alta rotatividade, tanto na liderança ou nos cargos mais operacionais,
a complexidade de se ter uma cultura organizacional coesa entre todos fica muito maior, justamente porque você não consegue ter esse desenvolvimento contínuo e esse alinhamento, porque toda vez que você traz gente nova para dentro da organização, numa intensidade muito grande, vem uma nova estrutura de valores, com uma nova experiência, com um novo jeito de fazer que essa pessoa vai se adaptar ou não. Por isso que trabalhar o processo de recrutamento e seleção, quando está fazendo um projeto de cultura organizacional, trabalhar o processo de gestão de desempenho e de mecanismos de incentivo é crucial para você fortalecer uma cultura organizacional, porque você tem que ir acertando cada vez mais na entrada, certificando que você está reforçando e reconhecendo dentro do sistema de gestão de desempenho e, finalmente, política de consequência. Tem que ter a consequência, né? Okay. Seja para manter a coerência, né, desejada com a cultura organizacional, seja para reforçar, né, aquelas pessoas, aquelas áreas que estão, né, sendo exemplo e liderando uma transformação cultural, né? Então, o importante é descobrir a causa desse turnover. Tá? É importantíssimo, né? É preciso ter um estudo aprofundado desse turnover para que se direcione, né, as ações, né, com base nas causas fundamentais, né? Porque se você não fizer isso e começar um trabalho de cultura, a complexidade para você conseguir manter e implementar a evolução cultural, assim, é um nível de dificuldade que, olha, eu nem sei eu poderia dizer que daria certo, a depender do volume do turnover, tá? Tá bom. Obrigado, viu, Roberta? Vamos lá, ó, mais alguns comentários aqui. Ó, o Emilton Júnior. Parabéns pela coordenação das explanações. Muito boa, objetiva, coerente, excelente. A Sabrine Terres. Parabéns pela apresentação, Roberta. Cultura organizacional, com certeza, é muito importante para a empresa, pois nos norteia todos os processos, desde fit cultural até admissão. Graziele Pisato, excelente conteúdo, parabéns, Roberta. A Graciele Pisato, vamos lá, pergunta. Leandro, vamos fazer dela só a última pergunta? A gente pergunta, responde e aí fechou. Tá bom, porque tem muita pergunta, Roberta, depois a gente envia, pessoal, e a Roberta responde. Isso, tudo bem, perfeito. Tá, vamos lá, a Graciele, quais os impactos tem percebido na cultura organizacional nesse momento de pandemia? E a conexão da cultura com o clima? Perfeito. Vou responder de trás para frente, tá? Eu vou responder a diferença entre engajamento e cultura, tá bom? Vou começar pelo final. Vou dar um exemplo. Tem um time de qualquer esporte, futebol, certo? Como que a gente sabe se o time está engajado? Porque o time, ele demonstra isso por vários aspectos. Primeiro, eles seguem direitinho os treinos preparatórios de musculação, de preparo físico, aeróbico, etc. Tal. Eles estão seguindo direitinho o nutricionista. Quando eles entram em campo para jogar e para treinar, você vê que eles dão a alma, que eles dão o sangue, que eles não economizam, né? Quando eles entram dentro do campo, seja para treinar ou para jogar, você percebe que o time está dando o seu máximo, que o comprometimento deles é emocional. Eles querem ganhar aquele campeonato de qualquer forma. Isso é engajamento, certo? Agora, se o técnico, junto com a comissão técnica e junto com os jogadores, a tática de jogo, se eles vão jogar com quais jogadores, porque geralmente no futebol você tem o dobro, né? Então ele tem que escolher o titular, tem que escolher quem vai ficar no banco, quem não vai, qual é a tática de jogo, certo? Se nós vamos jogar, a gente não entende nada de futebol, sei lá, 4-3-2, whatever, se vai ter mais jogada ensaiada, menos jogada ensaiada, se nós vamos ficar na retranca ou nós vamos partir para o ataque. O que é isso? É estratégia. É estratégia que este time engajado, que esse time está engajado, vai utilizar para ganhar o campeonato. Isso é a cultura.
Então, nós precisamos dos dois? Sim, nós precisamos dos dois. A gente precisa ter a estratégia correta, que são os comportamentos corretos, a estratégia desse time precisa estar correta, quem vai jogar onde, como, quando, por quê. E nós precisamos que as pessoas, que os jogadores estejam engajados. Uma coisa não substitui a outra. Então nós temos que trabalhar cultura e engajamento? Sim. Mas eu só quero trabalhar um deles por enquanto. Por qual que eu começo? Depende. Se você tiver evidências de que você tem problemas sérios de engajamento, comece pelo engajamento. Agora, se você não tiver, comece pela cultura organizacional. Sabe por quê? Porque se você trabalhar a cultura, você vai começar a criar uma coerência organizacional, deixar a cultura cada vez mais clara, quais comportamentos realmente valem aqui dentro, quais não valem, e começar a ter coerência com os comportamentos dos líderes, com as decisões dos líderes, com os rituais, com os mecanismos, com os símbolos. Aí o que acontece? As pessoas que se identificam com isso, elas vão ficando mais felizes, porque elas estão percebendo que aquela cultura está realmente permeando, né, todos os pontos de contato com ela. E as pessoas que não se identificam com aquela cultura, como eu falei, vão ficando num estresse. À medida que você vai ajustando o processo de recrutamento, processo de reconhecimento, o processo de gestão de desempenho, essa cultura vai ficando cada vez mais forte. Aí o que acontece? Essas pessoas que se identificam com a cultura ficam cada vez mais engajadas. Perfeito. Por quê? Porque existe um alinhamento cada vez mais forte, né, de valores, né? Só isso é suficiente para manter o engajamento dos colaboradores? É importante deixar claro, não, mas já é um grande passo, porque você evita conflitos, né, desnecessários, conflitos de mindset mesmo. Muitas culturas que não são claras, ou que são empresas grandes, que cresceram através de aquisições, por exemplo, que tem subculturas, imagina a quantidade de conflito de mindset, de modelo mental que existe dentro da organização. Né? Então, eu respondi de trás para frente, e aí Perfeito. Eu até esqueci a primeira parte da pergunta. Era a relação com a pandemia, né? Essa é uma pergunta muito específica, que vai depender de empresa para empresa, tá? Então, o que eu posso dizer para você, em relação a essa pergunta, é minha percepção, né? Tá. Nós temos vários projetos acontecendo em vários clientes, de vários segmentos, então eu posso te dizer, baseado na minha percepção de uma forma geral, tá? Mas isso não pode ser encarado como uma resposta absoluta. Ok? Eu tenho percebido que as organizações, né, de forma geral, elas têm direcionado mais atenção para as questões humanas do que o que era antes da pandemia, né? Então, eu tenho percebido que as organizações, seja pelo amor, pela consciência ou pela dor, né, de um jeito ou de outro, tem despertado mais para as questões das pessoas, de forma geral. E também percebemos que a área de recursos humanos vem ganhando uma importância, uma visibilidade muito maior, ou seja, acelerou o processo de conscientização destas questões menos concretas. O que, por um lado, para nós, profissionais de recursos humanos, é muito bom, né? Infelizmente, veio por uma questão trágica, né? Mas, olhando o lado bom, né, o lado cheio do copo, a gente, inclusive, fez uma pesquisa, tá, gente? E nessa pesquisa, nós, da Falcone, fizemos uma pesquisa com mais de 518 respondentes, não sei quantas empresas, e a gente constatou que, sim, que as questões de gestão de pessoas vêm ganhando uma proporção cada vez maior, como eu te disse, pelo amor ou pela dor, não importa, mas que temos percebido essas questões mais emocionais, mais sutis de gestão de pessoas ganhando a importância, e isso tem impactado em escolhas, né, e essas escolhas vêm impactando nas culturas organizacionais, tá? Agora, é suficiente, né, para realmente ser algo duradouro? Não sei. Não sei, né? Eu já vi
clientes que estão aprendendo com a pandemia e que estão, inclusive, se estruturando para não voltar atrás quando a pandemia acabar, ou seja, incorporar estes aprendizados na cultura organizacional, no estilo de liderança, de gestão de pessoas, ao passo que eu vejo cliente que não vê a hora de acabar a pandemia para voltar tudo ao que era antes. Então, é uma aposta, né? Estamos num bom momento para essas questões, apesar, né, da questão da pandemia, e o que ficará no futuro não sabemos, temos que ver as cenas dos próximos capítulos. Estou rezando, né, para a maioria das empresas realmente não voltarem para trás, porque elas foram obrigadas a dar saltos importantes em gestão de pessoas, consequentemente, em questões de cultura e de engajamento. Beleza. Roberta, assim, muita gente aqui fazendo comentários, perguntas, aí depois a gente envia para você, e aí você retorna que a gente repassa para o pessoal. Perfeito. Muito obrigado pelo seu tempo. Jean, faz às vezes, só não esquece da foto no final, tá, Jean? Por favor. Pois antes de eu fazer a fala final, eu queria convidar a todos a abrirem a sua webcam, a colocarem no rosto o seu melhor sorriso, porque vocês vão aparecer nas nossas redes sociais. Aê! Olha só, um monte de gente bonita aí, todo mundo de câmera fechada. Eu tô com a minha abertíssima aqui, ó. Deixa só o povo descobrir onde fica o botãozinho do celular para poder liberar a câmera aí. Aí você tem que avisar, Jean, que eu já tô rindo, já tá dando câmera, tá? Aí você fala que hora que vai ser, viu? Pessoal, calma. Pode sair, tá? Tá enchendo aí, ainda não tirei a foto, esperando o pessoal liberar aqui, ó. Ok, tem alguns que são tímidos que não vão abrir a câmera nem a pau, então vamos tirar a foto aqui. Pessoal, todo mundo sorrindo, vamos lá, 1, 2 e... 1, 2 fotos. Agora deixa eu virar aqui que tem 2 páginas cheias aqui, olha só quanta gente bonita. Eu não tô vendo isso tudo que tá acontecendo, só tô vendo você. Entra no nosso YouTube amanhã que tu vai ver. Ah, tá bom, perfeito. Ok, todos fotografados. Mas se quiserem continuar aberto, podem continuar. Vamos às considerações finais. Antes de eu fazer o agradecimento à Roberta Falcone, eu queria fazer um comentário sobre a nossa trajetória bacana que a gente está construindo. Eu me lembro que a Graciele estava aqui nas nossas 2 últimas lives e a gente estava aqui todo feliz, né? Porque a gente saiu de 54, foi para 58. E se eu não errei aqui, cada um que entrava tirava uma foto aqui e mandava para o nosso grupo de mídias, né? Nós chegamos a 75 pessoas hoje aqui. Então, assim, é um número para nós assim, muito gratificante. Gratificante porque esse número fala das pessoas que nós estamos convidando, que tem conteúdo para oferecer. A Elizabeth esteve conosco, fez um trabalho maravilhoso sobre teletrabalho. O Alisson esteve conosco. Então, assim, o público está crescendo a cada webinar. Então, minha gratidão à diretoria, aos voluntários que têm ajudado a escolher quem vem até aqui falar conosco. E o número de participantes diz que nós estamos acertando. E a você, Roberta, a nossa gratidão porque você nos conduziu num tema que ele é gostoso, complexo, é técnico e você fez isso com muita maestria, com muita elegância. Então receba o nosso agradecimento. Eu acho que tem muitos agradecimentos escritos aqui para você, tá? Receba essa gratidão nossa. Ao Leandro, que foi o porta-voz entre você e eu aqui. Eu não conseguia falar com você, o Leandro não é comigo. Bacana, Leandrão. Eu até comentei sabia que você tinha tentado falar diretamente comigo, você até me desculpa. E eu fiz um combinado com o Leandro que a gente quer vocês de novo no webinar agora em 2021 com a gente. Então, escolha um tema que seja de muito interesse para os profissionais de RH como esse que você propôs para a gente. E a gente negocia a data e vai estar tudo certo. Tá ótimo. Tô dentro. Leandro, Nádia, vocês. Prazer, Jean. Obrigado pelo apoio, viu, Leandro? Você foi, assim, muito bacana. E, aliás, obrigado ao Alisson, que também não está aqui, porque foi o Alisson que fez a ponte entre vocês. Exatamente. E a BRH. Grande parceiro, um querido.
grande parceiro e amigo muito querido nosso também. Diane, quer fazer alguma fala? Nádia, Leandro, Patrícia? Só que eu vou encerrar com música, tá? Então, tá, Roberta, só para falar que tem gente que quer ver você 10 vezes, no mínimo. Então, tudo bem, não tem problema, eu adoro falar. E aí, só reforçar, Diane, conforme você estava falando, tem muita gente que quer assistir. A apresentação vai estar na nossa página do YouTube, então procurem lá a BRH, e aí vocês conseguem assistir, acho que amanhã o Jean já deve providenciar para, de repente, compartilhar com a equipe, com outras pessoas, né? É isso? Amanhã ainda não, porque vamos ter que editar o vídeo, mas assim, dá 2 dias que a gente coloca no YouTube da BRH Mato Grosso. Perfeito. Jean, nós vamos também, se puder, compartilhar nas redes sociais da Falcone, tá? Por favor. Para nós será uma honra. Tá ótimo. Então, é isso. Eu queria fazer 2 agradecimentos especiais aqui. A Graciele, que representa a diretoria do ICF, aqui que está conosco, e a Suleima, que é uma parceira muito querida, uma amiga muito querida, que representa o Sebrae aqui conosco. Então, são 2 pessoas que representam 2 grandes instituições. A Elizabeth, que está aqui conosco pela Coca-Cola, que foi uma que nos conduziu da vez passada. Gente, e é isso. Agora a música do Leandro. Beijo no coração de todos. Bom jantar para todo mundo e fiquem com Deus.